Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games e Informática da unidade ADEMA da Evolutime. E hoje nós vamos dar seguimento aí na aula passada, né, que eu expliquei que a gente ia começar a desenvolver uma espada, né, uma espadinha aqui no Blender, tá? Então para começar, vamos excluir aqui o cubo, tá? Eu vou fazer do zero de novo, para que se alguém tiver ficado com alguma dúvida, poder estar revendo, né? E lembrando, pessoal, que o Blender ele é um programa que ele é exclusivo para computadores, tá? Você não vai conseguir encontrar o Blender para celular. Não tem como a gente fazer modelagem 3D no celular, tá, gente? A gente precisa de um hardware, de um dispositivo, né? Que tenha um hardware legal, digamos assim, para que você consiga fazer renderização, fazer aqui toda a parte de modelagem. Então, se você não tiver computador em casa, pelo menos vão acompanhando aqui as aulas, para quando a gente for retornar, vai fazendo as anotações, como já expliquei, né, os apontamentos, para quando nós retornarmos para as aulas presenciais, vocês possam trabalhar nos computadores da escola, beleza? Então vamos lá, vou criar aqui então novamente o círculo, né? Lembrando que eu tenho que diminuir a quantidade de vértices, então quando eu crio aqui o círculo, aparece para mim esse menu suspenso, né? Suspenso não, perdão, esse menu aqui do lado esquerdo, onde eu tenho aqui o rádio, né, o circunferência, digamos assim, do círculo e a quantidade de vértices, que são aqueles pontos. Nesse caso, se eu aproximar bem, vocês conseguem mais ou menos enxergar aqui que tem algumas partes, né? O círculo não é necessariamente um círculo, ele é mais ou menos como se fosse um quadrado, só que cheio de vértices. Tem tanto vértice, se vocês verem bem por aqui, ó, dá para enxergar os vértices, né? As pontas em que conecta, aí dá essa ilusão de que é um círculo. Nesse caso, eu vou clicar aqui e vou diminuir para 8, quantidade de vértice, né? Então já deixa de ser um círculo e vira um octógono, ok? Um octágono, né? Vou vir aqui para o modo de edição, apertando Tab, seleciono aqui os dois vértices da ponta, SX para aumentar aqui o eixo X, seleciono agora esses dois vértices aqui, isso aqui eu já mostrei na última aula, né? SY para reduzir o eixo Y. Lembrando que a gente sempre tem que se guiar pelas cores, pessoal. Eixo X, linha vermelha, eixo Y, linha verde e eixo Z, o eixo azul aqui, né? A linha azul que geralmente lá não vai aparecer, a não ser que você clique no Z mesmo, aí ele vai aparecer para vocês, certo? Então aqui, ó, vou dar um A para selecionar tudo, né? Eu apertei o A duas vezes no caso, porque como estava só com esses dois selecionados aqui, ó, apertei o A uma vez para tirar a seleção de tudo, depois o A de novo para selecionar tudo novamente, tá? Aí eu vou dar agora a extrusão no eixo Z, né? Então aperto o E, agora o Z, vou dar a extrusão aqui para o eixo Z, deixa eu mover mais um pouquinho para cima, que tá pequeno, então ó, G agora e o Z. G é o botão de movimento, né? Já expliquei também numa outra aula. Então, se você quiser movimentar mais a sua forma, é só apertar o G e indicar o eixo, tá? Vocês podem ver que minha espada aqui, a lâmina, ela tá bem grande, né? Então, eu vou dar um A de novo, ó, A duas vezes para selecionar tudo e o S para diminuir a escala. Deixa eu jogar essa lâmina lá para baixo. Dá um zoom aqui. Beleza. Assim fica melhor para mim a gente trabalhar, ok? Beleza, então feito isso eu vou selecionar então aqui os vértices de cima. Para isso, aperta o Alt e o botão direito do mouse, tá? Você pode selecionar aqui o vértice do meio, de repente, que ele já vai selecionar todo o nó, né? Ó, toda essa parte de cima, beleza? Alt, então é o botão direito do mouse, eu consigo selecionar toda a parte de cima da lâmina. E aqui, ó, extrusão novamente, o E, né? Aperto o eixo Z. Ah, só um detalhe aqui. Antes de fazer isso, é legal a gente diminuir aqui um pouquinho a escala do X, tá? Para a lâmina ficar mais inclinada, né? Aqui no topo, tá? Então, ó, extrusão, Z, agora sim. Jogo um pouquinho para cima. E para finalizar, S, que é o de escala, aperto o 0 para jogar todos os vértices no mesmo ponto, certo? W e remover doubles, né? Remover os vértices
duplicados aí que ficarem na minha lâmina, né? Beleza, então aqui ó, Tab para ir para o modo de objeto, e aqui eu posso rotacionar, por exemplo, essa lâmina, né? Eu vou dar um R, X para rotacionar. Pessoal, eu estou falando esses comandos um pouco mais rápido, tá? Porque eu já passei eles antes, tá? Se vocês tiverem dúvida, novamente, anotem esses comandos porque eles vão ser bem importantes. Antes de deitar a minha lâmina, eu vou fazer só deitar a lâmina, né? Pra gente ver como é que ela tá mesmo. Depois que eu terminar toda a modelagem. Quando eu terminar toda a modelagem aqui do meu objeto, aí eu deito a lâmina, coloco de repente ela em alguma superfície, em alguma plataforma para ficar mais interessante, tá? Mas por enquanto, para facilitar aqui para que a gente possa renderizar de uma forma mais fácil, né? Mais simples, eu vou utilizar o objeto assim mesmo, tá? Assim na vertical, beleza? E aí depois a gente pode fazendo alguma alteração. Então, ó, vou tirar a seleção de tudo, não esquecer para adicionar novos objetos. A gente vai fazer aqui agora a guarda, né, que seria a guarda da lâmina, a guarda da espada. Então é o seguinte, vamos lá. Vou adicionar aqui, ó, Shift A, né? Vou adicionar um cubo. Diminuir aqui um pouquinho. Esse tamanho aqui tá interessante. Se certifica aqui, ó, que ele tá bem posicionado, tá? Gira bem a câmera aqui para ver que ele tá bem no meio, ó, certinho, tá vendo? Esse cubo. A gente vai precisar que ele esteja com essa definição, com esse tipo de visão. Vamos lá. Tab. Ctrl R. E no Ctrl R a gente vai criar uma linha. Eu já mostrei isso para vocês também, né, na última aula. A gente vai criar uma linha, um novo laço aqui, né? Esse rosa, clico uma vez, depois clico de novo para confirmar, tá? Fica desse jeito aqui. Feito isso, a gente vai excluir agora esse daqui, ó, esse lado. Então, Alt, ó, pera aí, que não selecionou tudo, né? Deixa eu ver, vou clicar com Shift mesmo. Não tá. Poderia ter sido selecionado por face, que ficaria também mais simples. E aqui, ó, eu vou dar um X, selecionar vértices, tá? Vai ficar desse jeito. Ué, professor, mas por que a gente fez isso? Porque a gente vai utilizar aqui um recurso do Blender, um modificador chamado de Mirror, que é o espelho, tá? E ele vai ser usado para que a gente possa utilizar a simetria, né? Para que os lados eles fiquem iguais, tá? Então, quando a gente for fazer uma modelagem e a gente quer que dois lados de um objeto fiquem idênticos, aí a gente vai poder estar utilizando essa ferramenta. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar aqui esse lado do objeto. Vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui no Blender, aqui em cima, tem esse menuzinho aqui, né, essa esteira. Pra gente rodar, para que apareçam mais opções, eu vou rolar aqui o scroll do mouse, a rodinha do mouse aqui, com a rodinha do mouse. Eu giro aqui o scroll. Beleza? Dito isso, venho aqui no Physics, essa opção aqui de Physics. Ok. Deixa eu ver aqui se tá. Pera aí, gente. Desculpa, não é aqui no Physics não, galera. É aqui, ó, nessa chave de fenda, tô viajando. Essa chave de fenda aqui que são os modificadores, tá? Então aqui, ó, vim na chave de fenda, adicionar modificador. E cadê o Mirror? Aqui, ó, e o Mirror. Beleza. E a gente adicionou o Mirror. Tá vendo o que ele fez, ó? Ele copiou essa parte, né, que a gente selecionou. Então o que eu faço? Se eu modificar qualquer coisa desse lado aqui, ele vai reproduzir aqui desse outro lado. Então, ó, vou mexer esse vértice que eu selecionei aqui, ó, GX, ó. Tá vendo? Então, com isso vai ficar mais fácil a gente montar a guarda da espada, beleza? Feito isso, então, eu vou vir aqui para o modo de seleção de face. Vou selecionar essa face aqui. Vou dar um SX. Não, perdão. Um EX, extrusão. Agora SY.
E vou dar um SZ. Assim. Bacana. Feito isso, eu vou dar agora um GZ. Vou aumentar um pouquinho para cima. Fazer a guarda aqui, né? Ó, a espada. Vou rotacionar. Agora, ó, RY. Rotacionar só essa parte aqui. Para que eu possa jogar mais para cima, né? A continuação aqui da espada. Agora eu vou dar uma extrusão de novo. Ó. Vou dar mais um S. GZ. Ó. Agora eu vou fazer o biquinho, né, da espada aqui. Vamos dar mais uma extrusão. E. Só apertar o E, não precisa de nenhum eixo, tá? Vou dar o S. Posso dar até um S0, ó. Certo? Para já W, para remover os pontos duplicados. Vamos voltar aqui no modo de seleção de vértice. G, Z. Tá aí, ó. A gente já tem a guarda da espada, beleza? Vocês estão vendo aqui que esse desenho, né, essa forma, ela tá bem quadradona aqui, tá meio esquisita? Pois é. Isso aqui é o que a gente chama de modo flat do Blender, tá? Então o que eu vou fazer? Ainda no modo de objeto, eu tô com a guarda selecionada, né? Como vocês podem observar aqui, ela tá com esse contorno alaranjado. E aqui do lado tem essa opção aqui, ó, Shading, tá vendo? Onde está meu mouse aqui. Tem essa opção Smooth, seria suavizar. Então quando eu clico aqui, olha o que acontece, ó. Ele tira aquela parte toda quadriculada, né, da lâmina e deixa ela mais limpa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Smooth, ó. Isso vai deixar bem mais bonito a nossa modelagem depois também, tá? Quando a gente for renderizar vai ficar bem mais bonito. Beleza, então fiz a guarda, né? Fiz a guarda, já fiz a lâmina. Vocês podem ver que é bem rápido, né? Foi bem rapidinho até. Vamos fazer agora o cabo. O cabo e o pomo, né? Que seria a ponta. Se vocês quiserem deixar aqui a lâmina maior, pode deixar também, tá? A minha lâmina aqui eu tô achando ela um pouquinho curta, né? Eu posso deixar ela maior. Então vou dar um SZ aqui. Pronto, ó. Agora tá uma... Nossa, acho que ficou muito, né? Dá um SZ, eu diminui um pouquinho só. Beleza. Vou jogar ela aqui pra baixo de novo. Legal, agora tá mais interessante, né? Pra gente ir como espada aqui. Beleza, vamos continuar então fazendo aqui o cabo e o pomo. Então, ó, Shift A novamente. Mesh aqui. Lembrando, tá? Sempre tira a seleção. Então, ó, Shift A, Mesh. Vou selecionar essa forma aqui, ó. Cilindro, tá? Ó, olha o cilindro, o que ele é, ó. Tá vendo como é interessante? A gente tá de olho também, sempre tá dando uma olhada aqui nas formas do Blender para conhecer mais, né? Vou usar aqui a opção Smooth. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, mas eu já dei algumas aulas anteriores para vocês, na aula de desenho, se eu não me engano. Falei como era importante a gente observar os desenhos com forma geométrica simples. Isso é muito importante na renderização, na modelagem 3D, né? Porque a gente vai ver um objeto e falar, poxa, qual que seria a forma geométrica ou as formas geométricas que eu vou ter que utilizar para criar esse objeto. E aqui está a resposta, né? Então, você entendendo quais são as formas geométricas, vocês conseguem fazer qualquer coisa aqui em 3D, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho mais grosso esse cilindro. SZ para aumentar aqui, né? Ó. GZ, que é o de movimento, para jogar para baixo. Ó, já tem a guarda. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode brincar aqui no modo de edição com o Ctrl R, que é criando esses novos laços, ó. Eu posso criar aqui, ó, S, vou dar mais um Ctrl R, e eu posso criar, ó, uma forma, tá vendo? Pro meu objeto, ó. Isso é a modelagem. Então eu vou fazendo aqui, ó, Ctrl R e vou usando S, ó, S, e eu posso fazer uma guarda um pouquinho diferente, né? Ou um cabo um pouquinho diferente, ó. Ctrl R, arrasto para onde eu quero, S, um pouquinho aqui, e agora o último aqui embaixo, Alt, selecionar aqui o nó, vou tirar um pouquinho a escala. Olha como fica o cabo da minha espada. Interessante, né? Legal.
Beleza. E aí para finalizar, modo de objeto, tira, né? Shift A, mexe, e aqui eu vou colocar uma esfera, UV Sphere aqui, ó. Pode ser uma Xfere também, que seria legal, mas eu vou fazer uma esfera normal mesmo, dar um smooth, para ela ficar lisa, né, ó. Vocês viram a diferença, ó? Isso aqui é o modo flat, é o modo normal, quando vocês adicionarem o objeto no Blender. Quando eu utilizo o smooth e o suavizar, olha como ela fica lisa. Então, ó, GZ. Vocês podem ver que eu não troquei aqui, ó, o cursor em nenhum momento, tá? Ó, não cliquei em nenhum outro lugar, porque fica mais fácil de eu conseguir posicionar os meus objetos no lugar certo, né? Então, o GZ, vou deixar bem na pontinha aqui. S, tirar um pouquinho a escala. GZ de novo, encaixar aqui, né? Acho que tá muito grande esse pomo ainda, né? Assim tá melhor. GZ. Legal. Com essa ideia do Ctrl R, eu posso mexer aqui também. Vocês estão vendo? Eu tô achando essa guarda muito quadradona. Então, ó, eu vou vir aqui no modo de edição, Ctrl R, vou criar aqui um novo vértice, ó, e eu posso dar um S, porque eu vou deixando mais redondo, tá? Eu vou deixando mais quebrado, né? Ó, S, aumentar aqui um pouquinho o S. Ó, eu consigo dar mais forma, né? Mudar um pouquinho a forma aqui do objeto, deixar ele um pouquinho mais arredondado, né? E tal, ó, não tão quadrado em alguns pontos. Então isso aqui é interessante, usar essa opção do Ctrl R, criar novos vértices, que vocês podem até mudando a forma, ó, né? Fazendo aqui um objeto do jeito que vocês acharem mais interessante. Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse último vértice aqui de baixo, deixa eu girar aqui, pegar esse do outro lado aqui também, só os dois de baixo, com Shift, GZ, ó, fazer aqui uma guarda diferente também. Aqui, assim, ó. Dá pra brincar bastante com essa ideia. Isso é a modelagem, né? Aqui, ó. Ó como tá legal minha espada. Beleza? Vamos renderizar então, ó. Aí para isso que eu vou fazer, com o Shift eu vou selecionar somente os objetos que fazem parte da espada. Só a minha espada está selecionada, porque cada um está independente, né? Vou dar um R, apertei o R uma vez, X, e eu consigo rotacionar todo o objeto aqui, deixar ele na horizontal, certo? Vou dar aqui, ó, GY, para jogar a espada mais para o meio, diminuir aqui um pouquinho a escala. Eu acho que eu posso rotacionar um pouquinho mais no eixo X aqui, né? Ó, RX para deixar ela um pouquinho mais reta. GZ, GY. E vou apertar o 0 no meu teclado alfanumérico para ver qual que é o ângulo da câmera. Ó. Então a câmera está vendo isso, certo? Então, ó, GY, GX. Vou posicionar aqui a espada da melhor forma possível. E vou mudar o F12. Vamos ver como é que está a renderização. Olha lá. Ó. Tá a minha espada aí. Lembra que eu mostrei para vocês um ambiente ocluso, né? Então, ó, vem aqui nessa ferramenta aqui, eu tenho o desenho de um mundinho. Troco aqui o horizonte, a cor do horizonte. Eu vou deixar aqui um tom um pouco mais branco, tá? Só para a gente ver melhor. Ambiente ocluso. E vamos dar um F12 de novo para atualizar. Olha como tá a minha espada. Olha que legal. Massa, né? Aproveitando aqui, já para não ficar também uma aula muito curta e a gente aproveitar o tempo, vamos fazer aqui, colocar umas texturas para vocês verem como é que fica. Textura não, mas pelo menos cor, tá? Textura a gente faz uma outra aula. Então, ó, vou selecionar aqui no modo de objeto mesmo a lâmina. Aqui em cima, nessa guia ainda de opções, eu vou clicar nesse círculo aqui que tem a guia material. Clico aqui uma vez e vou adicionar um novo material na lâmina. Essa esfera que vocês estão vendo é a minha lâmina, tá? Aqui eu tenho difusão. O que seria difusão? Difusão seria a luz. Aqui, tá vendo a luz? Tá, essa parte branca. Então seria a difusão da luz, né? Ou melhor dizendo, a intensidade da luz na minha lâmina, né? Eu posso deixar a lâmina mais escura ou mais clara. E aqui eu posso trocar também a cor, ó. Então eu vou deixar um cinza. Certo? Tá aqui, a cor na lâmina, difusão. E agora eu posso a intensidade também do reflexo da luz. Então aqui, novamente, essa parte branca, ó, eu posso aumentar a intensidade da luz, deixar ela mais intensa ou então mais desfocada, tá vendo? Mais opaca. Deixar ela bem forte e aqui
a hardness, né, que seria a intensidade. Deixar ela bem forte, vamos ver. Vou deixar ela mais... Como é metal, né, eu tenho que entender a forma. Por isso que na primeira aula eu pedi para vocês verem bastante essa questão de luz e tal, e cor, né, lá de outros filmes, de filmes e animações em 3D, pra gente começar a entender. Então, ó, deixei a luz aqui bem intensa. Pô, professor, mas não parece ferro isso, realmente. Mas é que tá, o que a gente pode colocar aqui então? Aqui a gente tem a opção de transparência, quando a gente quer fazer vidro, mas nesse caso eu não quero fazer vidro, até porque pode ficar muito pesado. Eu vou usar aqui o reflexo, que é o mirror, ó. Aqui nessa opção mirror. E agora eu vou mexer aqui em algumas coisinhas e a gente vai vendo aqui como é que vai ficar. Ah, deixa eu indicar que esse objeto, ele é um objeto cúbico, ele não é um objeto circular, tá? Isso é importante para que o Blender consiga fazer os cálculos de luz e tal. Então, ó, eu vou aumentar aqui o reflexo. É só clicar com o botão esquerdo e arrastar. Olha como tá aqui, ó. Tá vendo? Vou diminuir aqui um pouquinho o reflexo. Olha lá. Então, para uma espada, eu acho que isso aqui tá interessante, para uma lâmina. Agora eu vou colocar aqui a mesma coisa, vou criar um novo material aqui, new. Difusão aqui eu vou colocar um tom de marrom, né? Tentar achar aqui um tom mais perto do marrom, ou dourado também fica legal, né? Mas vamos tentar deixar marrom mesmo. Aqui mais ou menos no meio, assim tá bom, ó, né? Então isso aqui é madeira. Vou tirar aqui um pouquinho, não vou deixar muito, porque madeira não reflete tanto, né? Então vou deixar aqui mais assim. Especular vou diminuir um pouquinho, beleza. Não tem transparência, não tem mirror, porque é madeira, né? Então não tem necessidade. O cabo, vamos criar aqui, eu vou criar um mais escuro, como se fosse um tipo de metal também. Então eu vou adicionar aqui um pouco, eu acho que não, ou sim. Eu vou colocar um pouquinho só de mirror, bem pouquinho. Acho que foi muito ainda. Deixa eu ver. Assim tá bom. E essa esfera aqui, vamos fazer ela bem diferente. Fazer ela aqui. Vou fazer aqui como se ela fosse de vidro, né? Essa aqui sim, acho interessante a gente fazer. Pelo menos a esfera aqui vai ficar legal. Então, ó. Vou deixar ela aqui. Opa, prevail, né? Tem que ver. Especular, vamos deixar bem intensa, já que é vidro. Ele captura bastante da luz. Transparência. E aqui a gente aumenta, ó, a transparência. Bem pouquinho por enquanto. Vou aumentar um pouquinho mais para ver. Ó, já está bastante transparente. Mirror. Vou aumentar aqui o reflexo. Opa, tá bastante já, né? Vou ver aqui. Legal. Vamos ver no F12 como é que fica? Então vamos lá. Ó, a renderização já demora um pouquinho mais. Olha como demora bastante ali, né? Na esfera. Vocês viram, demorou bastante. Porque como tem muito efeito, por isso que eu falo que tem que ter um computador razoável, tá? Então aqui a gente tem uma espada, né? Pra ficar mais legal, eu vou adicionar aqui um plano embaixo da espada. Ou poderia ser um círculo. Vamos colocar um círculo. Peraí, deixa eu deletar aqui. Pra fazer como se fosse uma mesa, né? Então, ó, círculo. Vou aumentar aqui bastante. GY para deixar bem centralizado. Modo de edição. F. Ih, eu não vou conseguir criar um F aqui. Deixa eu ver. Acho que eu não vou conseguir criar aqui um círculo fechado. Então, a melhor opção seria... Deixa eu ver. Ah, tá. Já sei. S0. Opa. ES0. Agora sim. E aí eu consigo fechar aqui o círculo. É ES, tá, gente? Remove doubles. E aí tem uma plataforma aqui, uma mesa, né? Como se fosse uma mesa, alguma coisa do gênero, tá? Deixa eu só ver aqui se tá posicionado legal. Tá, vamos deixar assim. Eu acho que eu poderia deixar essa lâmina um pouquinho inclinada, né? Em cima da mesa. Deixa eu só selecionar aqui. Extrusão no eixo Z. Colocar um pouquinho para baixo para dar um pouquinho mais de volume. Legal. Dá um smooth aqui na mesa. Talvez tenha algum problema aqui na renderização, tá vendo? Ficou... Não sei se é impressão minha. Bom, vamos lá. Então aqui, ó. Eu vou inclinar um pouquinho a espada
tá? Então selecionar ela inteira aqui. Depois eu mostro para vocês que tem como a gente criar grupos, tá? Que aí quando a gente for selecionar uma coisa, seleciona o grupo inteiro, é mais fácil, tá? Então depois eu mostro para vocês como é que faz para criar o grupo, que aí fica mais fácil a gente selecionar um objeto. Aqui eu vou dar um RX um pouquinho, inclinar um pouquinho a lâmina, encostar a lâmina mais na mesa. Opa, foi demais, afundou aqui a lâmina. Deixa eu ver, acho que eu jurei muito. Então vamos lá, estacionar um pouquinho aqui. Assim, talvez? Acho que assim tá bom. Beleza, então eu vou colocar aqui também um material na mesa, também de madeira, né? Eu vou tentar dar um tom um pouquinho mais claro. Assim, beleza. Vou tirar especular. Madeira não reflete muito, né? Beleza, assim tá legal. Vamos dar um F12 para ver então se faz diferença, né? Vai demorar um pouquinho mais para renderizar, tem mais objetos, tem mais coisa, agora tem sombra, né? Ele tem que calcular. Olha só como demora. Imagina a gente fazer um filme, uma animação, um jogo em 3D. Pois é, gente. Vou esperar aqui. Ó, realmente deu um probleminha ali na minha renderização, como eu falei, no nó. Mas não tem problema, tá? Como é só um teste, não tem problema. Mas olha como ficou legal, né? Fica bem bonito já. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, fica aqui então essa nossa aula, tá? Fazendo aí essa modelagem dessa espadinha 3D, legal? E numa próxima aula eu vou ensinar vocês a fazerem outros objetos. Aí como é que a gente faz um objeto, tipo de, por exemplo, eu quero modelar o machado do Kratos, né? Do God of War. Como é que eu posso fazer para modelá-lo de uma forma mais simples aqui no Blender e tal, beleza? Então na próxima aula a gente vai fazer isso aí, começar a desenvolver essa modelagem um pouquinho diferenciada. E nas outras aulas eu quero mostrar um pouquinho mais sobre animação aqui no Blender, se der, né? Porque se para renderizar já está meio ruim, eu não tenho certeza se vai rolar aqui no meu computador as animações. Mas mesmo assim eu mostro para vocês como é que funciona, tá? E também a gente vai falar um pouquinho mais sobre textura, como é que eu faço para colocar uma textura para ficar mais real, fazer uma textura realmente de madeira, colocar uma textura realmente de metal e tal, beleza? Então na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Por hora ficamos por aqui, até uma próxima, espero que vocês se cuidem. Não deixem de fazer as atividades da plataforma Evolupad, de dar uma conferida também no livro Modelagem 3D. E não esqueçam, tá? Para aqueles que estão sem computador e não conseguirem aí fazer usar o programa, cara, dá uma olhada pelo menos em alguns vídeos na internet sobre o programa, dá uma lida na apostila, façam as atividades da plataforma, para que quando nós retornarmos às aulas presenciais, vocês possam aí estar colocando em prática esses conhecimentos adquiridos durante essas videoaulas, beleza? Então, desde já, galera, um abração e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.